Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Então, hoje nossa atividade será no manual do aluno, certo? Então, peguem aí o manual e coloquem na página 42. Hoje iremos falar sobre a radiação solar, o sol e as sombras. Otávio, assim como você, realiza várias atividades por dia, em diferentes períodos. Algumas logo quando amanhece, outras no meio da manhã e outras ainda perto do meio-dia, à tarde e até à noite. Para se organizar e não se esquecer das tarefas, além de descrever as atividades do dia em sua agenda semanal, ele cola bilhetes na parede do seu quarto. Então, veja aí 2 bilhetes que ele escreveu para um único dia. Ele colocou 2 bilhetes. Criar um plano para proteger Hércules do sol e fazer o trabalho da escola com o urbano. E você, no primeiro quesito, vai responder. Como você costuma se organizar para não se esquecer das coisas que precisa fazer? Aí você vai colocar aí, é uma resposta pessoal. Segundo quesito, Urbano e Otávio combinaram de realizar um trabalho de escola juntos. Você já fez algum trabalho escolar com um colega? Conte como foi. Então, você vai falar aí, tá certo? Como foi ter feito esse trabalho com um colega. Então, além do trabalho, Otávio queria pensar em uma estratégia para que seu cãozinho Hércules não sentisse tanto calor em dias quentes, pois, quando chegava da escola, perto do meio-dia, a casinha de Hércules estava no sol. Vamos continuar na página 43. Veja o que o Urbano disse quando foi à casa de Otávio, no meio da tarde, e soube da intenção do amigo de resolver o problema da posição da casinha de Hércules. Então, ele falou assim: Otávio, a casinha do Hércules está na sombra da árvore, porque quer protegê-lo do sol. Como assim? Todo dia, quando chego da escola, a casinha está no sol, não há sombra. Então, aqui no terceiro quesito, tente explicar essa diferença de observação entre os meninos. Troque ideias com o seu responsável e depois registre aí, tá certo? Sua conclusão. E os meninos foram ao quintal verificar o que o Urbano tinha dito. Otávio constatou que, naquele momento do dia, a casinha de Hércules realmente estava na sombra feita pela árvore. Otávio, então, lembrou-se do movimento da Terra, sobre o qual havia pesquisado, e convidou Urbano para juntos descobrirem mais sobre os raios solares e a sombra. Quarto quesito. Qual é o nome desse movimento da Terra lembrado por Otávio? E o que ocorre devido a ele? Então, durante a pesquisa, os meninos encontraram um experimento interessante e decidiram reproduzi-lo com a ajuda da mãe de Otávio. Então, você vai realizar ele também na página 44. O Sol e o tamanho das sombras. Para verificar o que acontece com o Sol entre o nascente e o poente, e com as sombras nesse período, vamos incrementar nosso experimento sobre o movimento da Terra. Então, você vai utilizar uma lanterna, uma bolinha de isopor, ou você pode também estar pegando uma laranja, um piloto e um alfinete de mapa. Então, você vai na letrinha A, no centro do X, você vai espetar o alfinete e representar um objeto sobre a superfície da Terra. No B, você vai girar a bola e observar o que acontece com a sombra do alfinete. E em que posição a sombra do alfinete é menor? Aí você vai escrever aqui. E refletindo sobre o que fiz na prática, nesse experimento, pude concluir que, dependendo da posição do Sol, aí você vai concluir, muda de tamanho. Letrinha B. Quando o Sol está aqui, sobre a nossa cabeça, a sombra é menor ou maior? Aí você vai escrever aí, tá certo? Vamos continuar na página 45.
O experimento ajudou Otávio a compreender o fato de que a sombra na casinha de Hércules aumenta e diminui de tamanho, dependendo da posição do Sol no céu. Então, no primeiro quesito, veja a sombra projetada na casinha de Hércules em dois momentos do meio do dia, ao meio-dia e no final da tarde. Depois faça o que se pede. Observando a imagem, em qual período do dia a sombra é mais curta? Aí você vai escrever na letrinha B. E em qual período a sombra é mais comprida? Aí você também vai colocar aí. Letrinha C. De acordo com o que respondemos nos itens A e B, podemos concluir que a sombra tem um tamanho máximo pela manhã, ao meio-dia ou à tarde. Aí você vai escrever aí. E um tamanho mínimo pela manhã, ao meio-dia ou à tarde. Você vai estar respondendo aí. Essas descobertas deixaram Otávio e Urbano muito animados. Vamos verificar se você entendeu? A casinha de Hércules à tarde fica na sombra. Por que isso acontece? Sabendo que a casinha não é tirada do lugar. Você vai estar respondendo na página 45. Penúltima página. Otávio propôs a Urbano que brincasse com suas sombras. Então resolveram desenhá-las de acordo com a posição do Sol no decorrer do dia. Veja as sombras de Otávio. Depois, de acordo com o que você aprendeu, ligue cada período do dia à sombra correspondente. Então, aí tem os horários em que Otávio fez cada uma dessas sombras. E você vai estar ligando aí cada sombra ao seu horário. Quarto quesito. Agora é sua vez. Que tal você e o seu responsável observar e medirem a sombra de vocês? Então, vocês aí vão fazer esse experimento. Para isso, o dia terá de estar ensolarado, pois o Sol é o principal elemento para a formação das sombras. Siga as orientações do quadro abaixo. Então, está aqui. Logo no início do período de aulas, vá a um espaço aberto e observe a sua sombra. Seu professor, no caso, seu responsável, vai medir. Depois, antes de terminar o período das aulas, ou antes de você fazer essa experiência, você vai fazer em casa, tá certo? E você vai anotar aí a medida da sombra no início do período que você começou a fazer a atividade, ou no caso de manhã, e você depois vai medir novamente no período final, certo? Então, façam aí esse experimento. Última página. E por falar nisso, os efeitos do Sol. Otávio e Urbano sabem que o Sol é fonte de vida para todos os seres vivos, mas eles também sabem que seus principais raios podem provocar danos à saúde humana, a curto e longo prazo, caso não sejam tomadas precauções para evitar as queimaduras solares. Então, você vai conversar aí com o seu responsável sobre quais seriam as melhores condutas a tomar a fim de evitar tais problemas e vai escrever aí embaixo, tá certo? E no segundo quesito, escolha uma das situações que você descreveu na atividade do primeiro quesito e você vai fazer um desenho aí em seguida, tá certo? Essa foi a nossa atividade de hoje, tá? Então, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo, meus amores.